Bom dia, turma! Tudo bem? Turma, iremos hoje para a parte 9 do nosso conteúdo de instrumentação industrial. Né? E para essa aula de hoje, eu coloquei os seguintes objetivos. Né? Então, inicialmente, eu vou trazer aí uma exemplificação de um processo de vazão com o sistema de controle em malha fechada. O que seria o sistema de controle em malha fechada? Nós vimos na aula passada um pouco sobre o processo de vazão, mas isso daqui a gente não chegou a estudar, né? Então, iremos ver hoje aí alguns conceitos relacionados a controle em malha, né? Na sequência, eu vou falar de sistemas de controle ideal e o sistema de controle real, porque existe aí diferenças, né, entre teoria e prática, alguns pontos, né, que devem ser equacionados. E, por fim, discriminar cada um dos elementos do processo de vazão. Então, o que é cada elemento, qual elemento é responsável pelo que ali dentro do processo, né? Isso daí a gente vai ver nessa aula de hoje em maiores detalhes. Então, inicialmente, eu coloco aqui um segundo exemplo, né, para um processo de vazão. Essa imagem aqui, ela traz aí algumas características, né? Dá para ver que nós temos aqui um sistema fechado, né? Então, temos aqui a medição, o controle e a atuação, né? Temos aqui outra válvula também, set point, enfim, eu vou descrevendo aqui, ó. Primeiro ponto, nós temos uma válvula de controle de vazão, tá? Então, esse FCV102, né? Válvula de controle de vazão, lá pela simbologia de instrumentação que nós já vimos, né, que é tabelado, na malha 102. Então, observa aqui, 101, 101, opa, FCV 102. Então, esse carinha aqui, ele tem um acionamento manual, né, conforme está descrito aqui, ó. E o que acontece? Quando há uma atuação aqui, parte do fluido, né, que vem aqui por esse cano, ele está passando e quando eu abro essa válvula, parte do fluido vem para cá. Então há uma mudança aqui na vazão, né, que está em litros por minuto, nesse caso aqui. Lembrando que vazão é sempre unidade de volume por unidade de tempo, tá? Isso que é a definição de vazão. Então, se eu atuar aqui nessa válvula, nós temos um distúrbio aqui no sistema que vai ficar mais claro também o que é nessa aula de hoje. E aqui está o distúrbio aleatório, né, que também é colocado no sistema. Então, se eu quiser trabalhar com o sistema modelado mais próximo do real, a gente tem que colocar aí distúrbios de medição, porque no real, se eu tenho, por exemplo, um sinalzinho de vazão, um sinal de controle, aliás, que representa a vazão, né? Lá de 10%, talvez na prática ali em campo realmente talvez não seja 10%, talvez seja 9,5%, né? Então tem alguns erros referentes ali à transmissão de sinal, erros referentes à medida, né? Porque nenhum equipamento é perfeito, enfim, tem todos esses fatores, né? Temos aqui o set point, que é possível colocar também nesse processo, né? Então o set point aqui no caso está em 60 litros por minuto, que seria a referência de controle, né? Puxa, o que eu quero aqui na saída? Eu quero uma vazão de 60 litros por minuto. Quanto que a gente tem nessa imagem aqui? 54. Está buscando, né? O sistema está buscando. E desvio por unidade de vazão aqui, que também disponibilizado aqui em 20 litros por minuto, tá? Então aqui o desvio de medida em unidades de vazão. E tudo isso daqui que eu circulei em verde representa a malha de controle de vazão, tá? Então o processo basicamente está aqui, ó, tem o fluido representado por essa linha verde, né? Ele tende a passar por aqui, ó, tá? E vai indo o fluido. Temos uma coleta de dados aqui, né, por esse FT,
malha 101, né? O FT representa transmissor de fluido, transmissor de vazão, vem lá do inglês, né? Flow transmitter. Então a gente mede aqui, transmite para o nosso controlador indicador de vazão. Ele tem um sisteminha aqui dentro de controle que atua na nossa válvula de controle de vazão. Daí aqui está em 38%, uma atuação proporcional ao que nós queremos aqui na linha. Se eu quero 60 litros por minuto, então eu atuo nessa válvula para que eu tenha 60 litros por minuto. O sistema ele é inteligente, ele consegue fazer isso de forma automática, graças ao nosso cérebro, né? O cérebro aqui do sistema, não o nosso, né? A nossa forma de falar. O cérebro do sistema seria esse carinha aqui, ó. Ele que vai controlar, ele tá olhando aqui, ó. Puxa, esse carinha são os olhos dele, né? Então ele tá olhando, puxa, quanto que eu tenho de vazão aqui? 54 litros por minuto. Daí ele fala, válvula, abre tanto aí, tá? 54 aqui. Tá? Se quer mais vazão aqui na saída, tem que atuar para abrir essa válvula, né? Não, está em 70, supondo, opa, muita vazão. Então fecha a válvula, né? Se está 70 aqui, a linha ela é contínua, né? Então vai sair aqui 70. Como eu não quero que saia 70, eu atuo na válvula para que saia 60. Muito bem. Então falando aqui de malha de controle fechada, né? Nós temos ideal e real. Então o que seria a malha de controle, né? É uma estrutura composta pelo menos por um instrumento de medição, sensor, no nosso caso ali é o transmissor de vazão, né? Um controlador, que no nosso caso estaria lá no FIC, né? O FIC 101, e o atuador de processo. Daí aqui tem exemplo, processo relacionado à vazão, por exemplo, a gente trabalha com válvula, né? Em outros processos pode-se variar a velocidade, né? Por exemplo. O controlador gera ações que são executadas pelo atuador com o objetivo de intervir no processo conduzindo ou mantendo a variável controlada, aquela monitorada pelo instrumento de medição, próximo de uma referência informada ao controlador. Então, referência é o quê? Set point. Então, set point, que vem do inglês, né? É o que nós queremos atingir, tá? É o ponto que nós queremos chegar. A seguir é demonstrado aí um diagrama de blocos, né? De uma malha de controle e as siglas utilizadas, tá? Então, esta é uma malha de controle, bem similar ao que já vimos, né? Aqui eu coloquei as siglas, né? Então, SP é do quê? Set point, ou em português seria referência de controle, né? Nós temos aqui inicialmente o PV medido, né? Que vem lá da saída, então essa saída aqui seria aquele 60 litros por minuto, né? Então a gente teria uma medida, variável controlada, né? O significado de PV. Compara o set point com PV. Gerou um erro? Sim. Então esse erro vem no controlador e ele vai gerar aqui um CO, que é o controller output, ou ainda o MV, conhecido como sinal de controle ou variável manipulada. Tá? Então, variável manipulada. Então, essa variável manipulada, ela tem esse nome por quê? Porque ela vai manipular aqui o nosso atuador para que dentro do meu processo, que no caso seria vazão, eu tenha uma saída de 60 litros por minuto. Então, o que é manipular esse cara? É abrir ou fechar a válvula, né? Então, pense num registro. Se eu estou abrindo, sai mais água, né? Seria o fluido aqui, a vazão. Se eu estou fechando, sai menos água. Então, eu tenho menos vazão. Só que esse abrir e fechar é feito pelo controlador, não é feito manualmente, tá? Então, isso aqui é um processo automatizado, com todos os elementos. Referência, o erro, controlador, atuador, processo e, obviamente, aqui na saída eu tenho, por exemplo, 70 litros por minuto. Puxa, passou, né? Não é 70. Então, o sensor ou o transmissor,
ele vai chegar aqui e vai mandar o sinal falando, ó, set point, você é 60. Eu na saída lá, o PV, estou a 70. Então 60 menos 70 é menos 10. Então o controlador fala, puxa, menos 10? Está negativo? Né? 10 unidades? Opa! Então eu tenho que fechar, né? Porque está muito aberta a válvula lá, está saindo 70 litros por minuto, fecha um pouquinho. Daí passa lá pelo processo de vazão e aqui na saída nós temos, puxa, agora tem 60, né? 60 litros por minuto. Então 60 menos 60 é zero. Zero, o controlador interpreta como o sistema tá lá no set point, está na referência desejada, então não manda nada para o atuador, deixa do jeito que está. Então eu tenho um processo controlado. Isso ocorre aí de forma dinâmica. Tá? Eu liguei o sistema, vai ter ali um transitório, né, uma variação de início, mas o sistema de malha fechada, ele tenta a todo momento, aqui no PV, buscar a referência de set point. Esse daqui seria o caso ideal, né? No caso real, nós temos aquela questão ainda, né? Set point, PV, erro, controlador, processo. Aqui entre controlador e processo faltou, mas nós temos o atuador, né? Mesma coisa do que nós tínhamos aqui. Porém, na saída, agora nós temos distúrbios, né? Então, pense assim, ó, temos ali uma caixa d'água. Caixa d'água. Tá, a caixa d'água, estou controlando ali o nível. Tá? Ah, professor, você está falando de vazão, mas só para entender, vamos falar de nível aqui, ó, rapidamente. Caixa d'água está aberta, supondo. O que acontece? Choveu. Estou controlando o nível no meu processo. Né? Em tese, está controlado ali, ó. Só que começou a chover. Né? O erro era zero. Começou a chover, começou a subir o nível d'água. Então começa a ter um erro aqui. O controlador tem que atuar de novo no processo para regular isso daí. Distúrbios espúrios, algo que vem de fora, né? A gente não tá contabilizando ali como um elemento do processo, né? Do controlador, enfim, do transmissor. Mas a gente está dentro de um ambiente e nesse ambiente haverá aí algum tipo de distúrbio, né? E ruídos também na medição. Às vezes a gente, conforme eu disse, eu estou medindo ali uma vazão de 10 litros por minuto e na verdade está 9,5 litros por minuto. Por quê? Teve um ruído aqui, eu não consegui medir de forma precisa. Ou até aquela questão de exatidão, precisão que nós vimos anteriormente, né? Aqui no curso, tá com um desvio muito grande, né? Tem toda aquela questão de desvio padrão, tudo tem que ver se está dentro dos padrões de desvio para ver se o medidor aí está coerente para este tipo de processo. Falando aí da instrumentação agora, né? Puxa, o que nós temos aqui de instrumentos, né? Nós temos vários símbolos aqui, várias representações que nós já estudamos na área de instrumentação. Agora, o que cada coisa representa? Iremos ver agora. Então, temos o elemento transmissor de vazão, né? E aqui é o número da malha 101. Então, ele observa a vazão, opa, 54 litros por minuto, manda lá para o controlador. Tá? Então, chega no controlador, ele vai indicar aqui, né, que ele é um controlador indicador. Nós temos aquela válvula de controle, né, de vazão por acionamento manual, né, esse HS que está falando que é acionamento manual. Se eu abrir ela, a parte do fluido passa por ela, então a vazão diminui. Então eu tenho que abrir esta válvula aqui de saída. Lá em cima nós temos o controlador, indicador de vazão, para a malha 101, que vai controlar a abertura ou fechamento dessa válvula. Então, esse carinha aqui seriam os olhos, né, do sistema. Esse carinha aqui seria o cérebro, que está recebendo informação dos olhos. E esse carinha aqui seria a mão, que está abrindo ou fechando aqui esta válvula para controlar a vazão. Então, se a gente for tentar interpretar aí, né, para os nossos sentidos, teríamos algo similar a isso aí, tá?
Em termos de instrumentação, não é um processo tão complexo, né? Esse daqui é um sistema de malha fechada bem tranquilo. Então não tem muito mais coisa, né? São apenas esses elementos. Mas existem processos aí com dupla malha, né? Um sistema que a gente chama aí de controle em cascata, né? Controle PID ressonante. Tem muitas possibilidades, né? Dentro dessa área de automação e instrumentação industrial. Legal, agora vamos analisar um pouco a questão dos dados do FIC 101, né? Então os dados ali, eles são registrados, né, de forma gráfica e nós temos aqui alguns parâmetros. Tá? Primeiro parâmetro aqui, o set point, né, que é 60. A gente pode observar nessa linha vermelha que o PV ele tenta encostar sempre no azul, né? Sempre no azul. Só que aqui o que acontece? Nós temos alguém falando, olha, você já está no azul, né? Quem que está falando isso? É a nossa variável manipulada, MV, que é o verdinho, né? Ele vem lá do controlador. Então o controlador está aqui 61,61% e ele se mantém, ó, tem algum ruidinho aqui, né? Que é natural do sistema, mas ele mantém ali naquele ponto onde foi encontrado ali o set point, né, pelo PV. PV encontrou o set point? Sim, então qual o erro? Puxa, é 0, então fica basicamente onde você está aí. Agora o set point, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um novo set point de 90 litros por minuto. Em automação, eu fiz o que nós chamamos de degrau. Degrau. É um conceito importante, tá? A gente não vai se aprofundar muito nessa parte, né? Mas o degrau é aquela mudança abrupta. Puxa, eu estava em 60 nesse instante. 1 bilionésimo de segundo depois eu já estou em 90. Foi uma mudança em degrau, né? Abrupta. O sistema, ele responde ao controlador, ele via, puxa, a diferença da linha vermelha para a linha azul é praticamente nenhuma. Estou de boa. A linha azul foi lá para cima, a linha vermelha está aqui. Ele falou, o quê? Que mudança é essa? E ele joga energia lá para cima, falando, sistema, habilita aí vazão, abre válvula, abre válvula, abre válvula, abre válvula. Tem que dar vazão para o sistema. O referência saiu de 60 e foi para 90, a gente tem que chegar lá. Daí o processo ele começa a responder. O processo é o PV, tá? Variável controlada. Ele começa a responder ao que o controlador, a linha verde aqui, está tentando impor a ele. Só que ele tem uma dinâmica que a gente chama, ele leva um tempo até responder. Daí ele vai lá, dá uma osciladinha, vai oscilando, daí tem um tempo ali que ele, chegou, certo? Então a linha vermelha aqui, a variável controlada, está buscando alcançar o set point, né? Ela chega lá no set point, essa setinha ficou em cima aqui, ó. Aqui, ó. Mas chega, ó, tá vendo? Ela encosta aqui, ó, nesse ponto aqui, ele já encostou a linha vermelha na linha azul. Então nós temos a busca do PV pelo set point, é sempre isso, tá? E a variável manipulada, né? Ela sempre está aí mudando para tentar fazer com que o PV, a variável controlada, atinja o set point. Esse é o conceito. Agora eu vou falar um pouco da resposta do sistema de controle de vazão em função da abertura de válvula na malha 102. Tá? Então, se eu abrir essa válvula, o que vai acontecer? Ó? Abrir a válvula 102, que é esse carinha aqui. Nós temos que o sistema, ele oscila e tenta buscar o set point, tá? Então, estava normal o sistema. Professor, você mudou o set point? Não, estava em 90, não mudei, estava tranquilo, não mexi em nada. O que eu fiz? Eu gerei um distúrbio no sistema. Eu abri essa válvula aqui
porque eu ia utilizar o fluido numa malha 102, que não tem nada a ver com a minha malha principal aqui, que é a malha 101, né? Então o que acontece? Puxa, eu estava com a vazão controlada certinho, estava lá em 90 do meu set point. O cara foi lá e me abriu essa válvula aqui manualmente. Ele foi um cara mesmo, o operador foi lá e abriu. O que acontece? O sistema tem que responder. E ele responde, ó. Estava aqui alinhado. Já havia chego lá nos 90, né? Estava em 88,3 aqui, né? Depois o que ocorre? Quando eu abro essa válvula, o controlador já joga ali um erro, né? Variável manipulada agindo ali no nosso atuador faz com que o nosso PV volte ali a buscar o set point, porque isso daqui é um distúrbio, né? A gente não quer distúrbio, mas ocorre. Esse caso aqui foi um distúrbio por ação humana, né? O operador veio e abriu a válvula. Então, gerou vazão para cá, mudou a vazão que eu tinha aqui. Então, surgiu esse distúrbio, mas o controlador, que é esse carinha verde, ele tenta fazer com que o vermelho se alinhe com o azul, que é a referência set point, tá? Isso não ocorre momentaneamente, leva aquele tempo até que haja um novo alinhamento. E agora falando aqui do distúrbio aleatório, né? Eu posso habilitar também o distúrbio aleatório para medição do transmissor, né? Então tem-se aqui um desvio de 20 litros por minuto, né? Desvio tolerado com esse nível de vazão, e daí o sistema ele tende a balançar de novo, mas chega uma hora que ele estabiliza. Aqui eu não consegui, por uma questão aí de organização do próprio software, eu não consegui buscar, capturar, melhor dizendo, uma imagem aqui que já demonstrasse o sistema estabilizado. Mas ele balança para baixo, balança para cima, porém depois a linha vermelha fica constantemente em cima da linha azul, como estava aqui, tá? Ó, continuamente. Então, eu tenho distúrbio lá na medição do meu transmissor e eu tenho uma variação também, né? Uma bela de uma variação aqui quando eu aciono esta válvula para um outro processo. Então, são coisas que ocorrem no processo de controle e automação. Estou focando mais em vazão, mais temperatura, pressão, nível. Sempre vai ocorrer esse tipo de mudanças, né? Aleatórias, mudanças inesperadas, e a gente não está de olho, porque nós estamos fazendo N outras coisas, né? Falando aí no setor industrial. O que acontece é que o sistema de controle e automação ele tem que estar bem projetado para que numa variação dessa ele consiga por si só atingir de novo o set point que estava ali presetado, né? E se houver uma mudança de set point, tem que buscar, não interessa o que ocorra. Eu quero agora set point 90 litros por minuto. Não interessa o que tem daqui para trás, não me interessa. O que interessa no meu processo é que eu tenha nesse ponto de saída 90 litros por minuto. Tenho? Sim, sistema de automação bem projetado. Não tenho? Então o sistema de automação está mal projetado, você vai ter que arrumar alguma coisa aí, tá? E na indústria, numa fábrica, no que quer que seja aí, aplicações industriais falando, médio, grande porte, se tem um sistema de controle muito robusto, né, com supervisório, para que a gente possa identificar. Supervisório assim, eu estou numa tela, desculpe, remotamente eu estou observando o que está acontecendo lá no chão de fábrica. Se ocorrer alguma falha, eu consigo observar, entrar em contato ali com o operador, né, com o técnico de manutenção e falar, ó, houve falha em tal equipamento, vai lá e resolve. O supervisório demonstra isso pra gente, e o supervisório é bem similar a essa telinha aqui que a gente está observando. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Lembrando sempre que eu estou disponível no chat, no Teams, pode mandar foto, áudio, imagem do caderno, o que vocês acharem necessário, print da tela, né? Às vezes está assistindo ali a videoaula e essa imagem aqui não entendi direito, professor, poderia explicar melhor? Eu comento em cima da dúvida de cada um.
O importante é que haja essa comunicação, vai ter uma listinha de exercícios para que vocês executem no término dessa aula. E assistam a aula N vezes, né? Assisti uma vez, puxa, não entendi direito o que é malha fechada. Assiste de novo o vídeo, né? Vou assistir só a parte de malha fechada. Não, assiste o vídeo inteiro, porque senão você não entende. Fica descontextualizado, né? Você vai lá e, puxa, eu entendi que é malha fechada, mas dentro da aula eu não entendi direito a aplicação. Assiste o vídeo inteiro, 1, 2, 3, N vezes, quantas vezes precisar, porque está disponível no YouTube justamente para isso. Vocês têm acesso a hora que vocês acharem necessário, quantas vezes for preciso. Certo, turma? Grato a todos mais uma vez, bons estudos, até a próxima.